Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Inovação, um podcast de pesquisa e inovação feito de alunos para alunos. Eu sou a Ana Virgínia. E eu sou a Júlia. Hoje teremos o prazer de convidar a Maiara Amorim, professora de Direito, pesquisadora e advogada, doutoranda em Direito Constitucional e Teoria na PUC-Rio, e tem formação em estudos afro-latino-americanos pelo Instituto de Pesquisa Afro-Latino-Americano na Universidade de Harvard, e escritora do livro Políticas Públicas Antirracistas, Análises do Racismo Estrutural e Programas de Transferência de Renda. Seja bem-vinda, Maiara. Muito obrigada. Obrigada, Ana Virgínia. Muito obrigada, Júlia. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer nosso também. Sou muito grata ao convite. A gente que agradece você vir aqui. Passando para lembrar que esse episódio está sendo patrocinado pela farmácia Entrefarma, Drogaria Ultra Popular e Fernando Barros Engenharia e Construção. Rinova Engenharia Diagnóstica e Gerenciamento de Construções. Maiara, a gente tem algumas perguntinhas para vocês sobre o seu livro. Tá bom. O que te motivou a escrever esse livro e abordar sobre racismo estrutural no contexto das políticas públicas? Muito obrigada, Ana Virgínia, pela pergunta, pelo questionamento e pela apresentação também, Júlia. É um prazer estar aqui. Gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão auxiliando aqui, né, esse espaço. A gente não faz um trabalho de forma solitária, mas é em conjunto. E já entrando aqui, cumprimentar todas as pessoas presentes, a minha mãe e o meu irmão Matheus, aluno aqui dessa importante instituição de ensino público e de qualidade, para poder também ressaltar a importância do que a gente tem na educação pública desse país. E aí, já colocando aqui no questionamento, por que eu interessei em estudar sobre políticas públicas, né? E aí, no contexto, analisando o racismo estrutural, numa lógica aqui, pensando na ideia da desigualdade social no nosso país. No primeiro momento, eu sou graduada em Direito, como vocês falaram, e na minha graduação em Direito eu fui aluna de iniciação científica. Então, eu já estudava um pouco ali na graduação a respeito de programas de transferência de renda. Que aí a gente estuda ali, eu estudei o Bolsa Família, sobre a ideia de teoria de justiça, o que isso significaria para essas pessoas que são público, né, alvo dessas políticas públicas. A partir disso, no mestrado eu quis aprofundar um pouco mais. Por que eu quis aprofundar um pouco mais? Porque passa muito por essa instituição de ensino aqui e muito pela cidade de Piuí. Eu fui servidora pública municipal na Câmara Municipal durante 3 anos aqui de Piuí. E no momento que eu estava aqui, junto com outros colegas, parceiros, nós criamos e organizamos, estruturamos de forma legislativa, administrativa, um Conselho de Promoção da Igualdade Racial, que é o CONPIR. Então, enquanto integrante, membra ativa desse Conselho de Promoção da Igualdade Racial, eu fui me aproximando um pouco mais das desigualdades, particularmente desigualdades raciais. Nesse sentido, sou muito grata à professora Mônica Barros, que passou aqui, que foi uma excelente companheira nesses movimentos, né, que nós estruturamos aqui na cidade de Piuí, e tantos outros, professor Vinícius, e aí foi desdobrando de vários outros projetos, né, a ideia do IFMG à prova, que é bastante legal e foi um momento muito interessante. Mas voltando à pesquisa, ao questionamento, isso é fruto de uma dissertação de mestrado em Direitos Humanos, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, na qual, a partir da minha trajetória pessoal e acadêmica, eu quis unir o que eu já estava pesquisando ali na graduação em Direito, por meio da iniciação científica, e também me colocar enquanto uma mulher negra nessa pesquisa e não que outras pessoas falassem pela gente, mas que eu pudesse contribuir, ainda que minimamente, com algumas pesquisas nesse sentido. Foi isso praticamente o meu interesse a respeito
Essa pesquisa ela foi fomentada pela instituição de ensino, então eu era bolsista. Na iniciação científica, nós conseguimos aportes financeiros, então também era bolsista de iniciação científica da Fundação de Amparo de Pesquisa de Minas Gerais, que é a FAPEMIG, excelente fundação para a gente buscar quem tem interesse a pesquisa, né, se aprofundar nesse sentido, para pleitear recursos, no caso aqui, para pesquisas. Foi isso. Muito bom. E assim, Maiara, como você enxerga a eficácia da Bolsa Família no combate às desigualdades raciais no Brasil? Bom, eu acho que é uma pergunta muito difícil, complexa, e aí eu vou falar do meu campo, que é o campo jurídico, o campo do direito, no sentido de pesquisa acadêmica, né? No sentido que não é o que a gente pensa, mas o que a gente consegue comprovar. Pesquisar de forma acadêmica, pesquisar de forma séria, é você ter de onde iniciar e ter de onde finalizar. Então, para a finalização, eu tenho um processo, eu tenho um método, eu tenho alguns elementos específicos. Não é o que eu acho, eu posso achar alguma coisa, mas o que os dados nos revelam, o que eles produzem, né? E aí já é muito na sua pergunta, Júlia, sobre a eficácia. E aí eu acho importante, eficácia é uma coisa, eficiência é outra coisa. E muita gente costuma confundir nesse sentido. E aqui, na ideia de políticas públicas, a gente tem um ponto que é essencial, que é o seguinte: quando a gente consegue identificar o problema, nesse caso do Bolsa Família, desigualdades sociais, né, uma determinada família que recebe meio salário mínimo per capita, que está ali enquanto unidade familiar apta para estar recebendo aquele valor, né, de transferência. A gente tem um problema. Depois que a gente consegue identificar esse problema, a gente vai buscar elementos para poder implementar essa política pública. A gente já tem uma análise do problema, buscamos elementos para implementar, seja elementos normativos, elementos financeiros, por isso que a gente trabalha muito com o orçamento público. E não é só implementar essa política pública. Uma terceira etapa, melhor dizendo, um terceiro momento, é o sentido de avaliar essa política pública. E aí que é importante o seu questionamento de eficácia e no sentido da política pública. Por quê? Por que eu escolho o Bolsa Família? O Bolsa Família, ele, como eu já vinha iniciando as pesquisas, ele é um programa de transferência de renda, direta de renda, que contribui para o PIB, Produto Interno Bruto do nosso país. Então, a cada 0,5% da transferência direta de renda, a gente tem um retorno ali de quase 1,3%. Então, ele já se compensa por si só. Esse programa é um programa de iniciativa brasileira, na qual é um programa premiado internacionalmente. Então, a gente é referência para outros países dentro desse programa. É do programa Bolsa Família. E aí, eu avalio aqui pensando no seguinte sentido. É um programa extremamente necessário num país tão desigual quanto o nosso. E por isso que eu vou estudar sobre o racismo estrutural. Por quê? Porque o contexto histórico das desigualdades no campo do nosso país, que é o Brasil, ele é muito marcado e dialogado com as diferenças, as discrepâncias raciais. Quando eu pego os dados do Bolsa Família ou quando a gente analisa, por exemplo, uma PNAD contínua, que são aqueles dados, né, de avaliação, escolaridade, o que tem numa casa, né, a distribuição ali de acesso a direitos e permanência, a gente vê que a maioria das unidades familiares que recebe esse valor, a beneficiária dessa política pública, tem um marcador a mais. Não é só o social, a ideia da renda per capita.
quando eu olho para os indivíduos, para a unidade familiar que está ali recebendo, ela é o quê? Majoritariamente formada por pessoas negras e mulheres negras. Então, se eu analisar só uma política, o desenho institucional da política por si só, não é o suficiente. Então, preciso rememorar e revisitar o que esses dados tá nos dizendo. O que ele implica nesse sentido? O que implica esse resultado? Implica que, quando a gente pensa numa estrutura da sociedade, eu sempre gosto de relembrar o seguinte: aqui a gente está vendo, como vocês, né, em técnico em edificações, então vamos fazer uma analogia. Aqui nós temos 4 paredes, certo? As paredes são formadas por tijolos, vigas, essa construção. Eu falo que o racismo, no contexto brasileiro, é como se fosse o cimento, que dá a liga, a união para formar essa estrutura. Então, quando a gente pensa na ideia do racismo estrutural, não quer dizer que é só um problema de pessoas negras ou é só um problema da camada inferior economicamente. Ao contrário, é um problema de toda a estrutura. E quando a gente pensa em estrutura, a gente assume a responsabilidade. Ou seja, eu também faço parte desse cimento que constrói essa desigualdade. Certo? Então, na eficácia das políticas públicas e pensando no programa Bolsa Família, respondendo ao seu questionamento, o programa tem produzido muito. Tem tido um retorno importante para a nossa sociedade, que é uma sociedade socialmente desigual de forma racializada. E justamente por ser um programa que produz e que tem grandes resultados, a gente pode aprimorar, que é a ideia da avaliação das políticas públicas, que é aquela terceira fase que eu falei para vocês. Então, não é só detectar o problema, implementar o programa, mas é avaliar o que a gente precisa fazer de ajuste neste programa ou em vários outros. E aqui o Bolsa Família eu pego como exemplo, para pensar na ideia de desigualdade, né, da desigualdade racial, socialmente racializada, nesse contexto. Sim. E um pouco mais sobre as mulheres negras. Elas são apontadas como foco estratégico no combate à desigualdade, como as políticas públicas podem ser mais efetivas para essa população específica. Bom, eu acho que, pelo que eu pesquisei, né, do que eu tenho vindo pesquisando, e no doutorado, a minha tese de doutorado, a gente vai continuar pesquisando a ideia de políticas públicas antirracistas. Um primeiro passo que a gente consegue verificar é o seguinte: dentro desses desenhos de políticas públicas, o que a gente vê? Um tabu muito grande em assumir. O nosso país é um país com muita desigualdade social. Isso está dado, ninguém questiona. Sim. Mas quando o nosso país é marcado por uma desigualdade racial, há um grande número de questionamento. Vou dar um exemplo. Acesso a nível superior por meio da legislação, aqui, da lei, popularmente a lei de cotas, né? Então, aí a gente vê o quê? O que tem por trás desse grande questionamento? Se a gente for pensar, é uma primeira legislação no sentido de aquisição de direitos para a população negra. O questionamento não é a desigualdade racial, é o questionamento por que esse acesso a direito para esta população. Então, vocês conseguem entender o seguinte: o critério racial, ele não é só uma questão fenótica, que é a cor da pele. E é também, mas é uma marca que determina quais são os lugares sociais dessas pessoas. Como assim essa pessoa é doutora? Causa um certo estranhamento. Então,
o critério da raça é analisado aqui no critério sociopolítico. O que isso significa? Para além da cor da pele, nesse sentido, quais são os espaços que essas pessoas fenotipicamente marcadas pela raça, e aqui pela população negra, e aí o critério do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as pessoas pretas e pardas, quais são os lugares que elas estão ocupando? E o que isso significa? Sim. Ignorar isso também é uma forma de se ocultar na ideia de que a gente vive numa democracia racial. E aí, para poder falar em democracia racial, eu chamo para a nossa roda, para poder sentar aqui, que é um grande marco teórico, a professora Lélia Gonzalez. A professora Lélia Gonzalez, ela foi professora da PUC-Rio, né? Professora ali no âmbito das ciências sociais, sociologia, antropologia. E ela vai dizer para a gente, na década de 80, olha para vocês verem, na década de 80, falando que essa ideia de democracia racial que nós temos, que a gente convive pacificamente, pessoas negras, pessoas não negras, de forma pacífica, isso é um mito. Um mito no sentido de quê? No sentido que isso não existe. Por que não existe? Basta a gente fazer o teste do pescoço, que é o que o professor Kabengele Munanga, da Universidade de São Paulo, vai dizer pra gente. O que é o teste do pescoço? Quando a gente entra em determinados estabelecimentos, e eu sempre gosto de fazer em restaurantes, particularmente restaurantes chiques, caros, a gente começa a virar o nosso pescoço e olhar quais são as pessoas que ali são clientes e quais são as pessoas que estão servindo. Não é muito estranho? Porque só nesse lugar de subalternidade não quer dizer que seja um emprego indigno. O que a gente questiona, porque só nesses espaços. E aí o que tem o maior questionamento das mulheres negras é no sentido de que a mulher negra no nosso país, de forma proporcional, o que é isso? O que ela ganha e o que ela devolve para a sociedade, de forma tributária, é a que mais contribui nesse campo de impostos, de tributo de forma geral. Porque recebe menos e uma fatia daquele valor que ela recebe, ela paga em impostos. Então, a gente tem muito impostos ali na ideia de alimentação, de consumo. Então, proporcionalmente, a mulher negra, e aí a gente já consegue ver uma estrutura da nossa sociedade, que geralmente é a responsável pela unidade familiar, né, nesse espaço, ela tem que devolver ainda mais em forma de tributação. E por que ela é estrategicamente como um público-alvo? Porque não existe desenvolvimento social deixando algumas pessoas para trás. Não dá para a gente pensar em inclusão só para algumas pessoas. Ou seja, quem vive de fato a democracia no nosso país não são as pessoas negras, não são as pessoas indígenas, não são as pessoas que estão em grupos de vulnerabilidades. E aí não é só as mulheres negras, mas neste contexto que eu analiso, eu destaco. Então a gente precisa pensar desenvolvimento social de forma séria e não ignorar esses marcadores sociais. Raça, gênero, classe, localização geográfica. Gente, é totalmente diferente a gente pensar no contexto de Piauí, que eu não sei se vocês têm conhecimento, que até era um quilombo. Em 2017 eu estive aqui para a gente conversar sobre história e era um quilombo. Veio um professor. Nesse sentido, a formação cafeeira diz muito nesse contexto dessa cidade, do que a gente pensar, por exemplo, de uma Alphaville da vida. Numa grande cidade, São Paulo, por exemplo. Então,
não é porque, enquanto mulher negra, que eu estou privilegiando as mulheres negras. Não. É enquanto pesquisadora do direito, consigo identificar, nesse sentido, esse grupo específico como uma forma estratégica de desenvolvimento social nesse país. Por quê? São grandes empreendedoras. As que mais fazem engenharia familiar, saber sobreviver com um salário mínimo, que é mais do que planejamento do que isso. Não é? Que estão em diversos, acumulando vários serviços, desdobrando, carga horária. Então, a gente precisa, nesse sentido, pensar nessa perspectiva de ideia de desenvolvimento social para todas as pessoas. E para pensar para todas as pessoas, a gente precisa reconhecer esses grupos, nesse sentido. Certo? E assim, Maiara, quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante a pesquisa, tanto sobre o Bolsa Família e toda essa pauta que você falou quando você escreveu o livro? Tá. Bom, como eu disse, esse livro foi fruto de uma dissertação de mestrado, né? E aí, na dissertação, fui convidada na banca, na defesa do mestrado. A gente tem uma avaliação com 3 professores doutores, e eu tive uma professora que ela é professora de Direito na Universidade de São Paulo, que hoje eu acompanho ela, a professora Eunice Prudente, e ela indica esse trabalho à publicação. Olha, esse trabalho é muito bom, e é bom no sentido que deve ser publicado, deve ser publicizado para outras pessoas. Outras pessoas precisam conhecer, né, o que vocês têm pesquisado. E aí, ela indica para publicação, e eu recebo na verdade, um convite dessa editora, que é a editora Dialética, e aí nós começamos a produção do livro. Esse livro, eu tive a grata surpresa de ser indicado, esse livro foi indicado ao Prêmio Jabuti Acadêmico, né, neste ano, o ano passado, na verdade, 2023, e essa pesquisa sai nesse sentido de concorrer a esses espaços, né? E eu não sei se vocês conhecem, mas o Prêmio Jabuti, a gente tem o Prêmio Jabuti, e no ano passado teve o Prêmio Jabuti Acadêmico. O Prêmio Jabuti, alguns referenciais teóricos que a gente pode citar que já ganharam. Esse prêmio é Milton Santos, agora eu não vou me recordar, mas um importante geógrafo, né, nesse contexto, que já foi um ganhador do Prêmio Jabuti. E aí, dentro dessas dificuldades, primeiro é o interesse editorial, né? Que hoje a gente tem um interesse muito grande sobre pesquisas voltadas no sentido do diálogo da desigualdade ou a promoção da equidade ali, né? Mas até um pouco, eu sou de um tempo que a gente não tinha esse interesse, na verdade, as editoras não se interessavam por essa temática. Agora a gente tem visto uma mudança nesse sentido do mercado editorial. Primeiro, o primeiro desafio foi esse, né? Acessar esse mercado editorial. O segundo desafio, enquanto uma pessoa que vem do interior de Minas, né, de Capitólio ali, é o seguinte de poder saber a dinâmica daquele espaço, né? Eu não cresci naquele espaço, por exemplo, de Campinas. Não tenho um nome de uma família importante naquele contexto. Meu contexto é totalmente diferente. Eu já não tinha acesso aos professores que estavam ali. Então, eu prestei o mestrado muito nesse sentido de querer pesquisar mesmo, sem conhecer o que estava ali naquele contexto. Então, a segunda dificuldade é a ideia de adaptação, né, de uma cidade interiorana para uma metrópole, no caso, né, Campinas. Depois, uma região metropolitana, tá? Preciso corrigir nesse sentido, uma região metropolitana ali em Campinas. Depois, o que eu vejo como também de maior dificuldade nesse sentido é
a permanência nesses espaços. Não é só acessá-los, mas permanecer. Bem complicado. E aí eu acho que vocês vão entender nesse sentido com a dinâmica de estar, frequentar, né? De ter recursos financeiros. Então, acho que foi também uma dificuldade. E, para além disso, eu acho que o quarto ponto que deveria, para mim, é o principal, é a ausência de pessoas negras que eu pudesse me referenciar e não só me espelhar, porque dentro de casa eu tenho muitas referências. Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha família, para mim, no geral, é uma grande referência. Mas naquele espaço, enquanto professora, enquanto está ali, né, de ocupando aqueles espaços, não tinha. Então, acho que isso é muito importante também. Não só por uma ideia de representatividade vazia, não é isso. Não quer dizer que uma pessoa de um grupo minoritário por si só tem um compromisso. Só porque ela é negra. Não, ao contrário. Pode ser muito... Porque o racismo ele é tão cruel nesse sentido que ele embranquece até o nosso conhecimento. Sim. Né? Então, no sentido de que uma referência que também estivesse ali, né, nesses espaços que eu almejava estar. E como você espera que seu livro contribua para a formulação de novas políticas públicas no Brasil? Olha, se tem uma coisa que eu aprendi foi ser muito pé no chão. Uhum. Eu espero que as pessoas que possam ler, principalmente, é um livro que não é só dedicado para o âmbito acadêmico. Sempre tive esse trabalho de conversar com escolas públicas, principalmente, e distribuir em diversos espaços. Diversos espaços que eu falo gestão pública. Então, gestores públicos podem se apropriar do que a gente pesquisou aqui para poder produzir e pensar de forma transversal. Entender que a gente só faz política pública quando a gente consegue pensar em vários campos. Não existe isso de política pública só no sentido de que é uma política pública só para a saúde, no contexto da saúde. Eu preciso dialogar com o serviço social, eu preciso entender no campo jurídico, eu preciso entender sobre a administração pública, sobre o orçamento, o que eu posso fazer e produzir nesse sentido. Eu preciso ter um diálogo com psicólogos, então, de uma forma mais ampla, coletiva. Isso é pensar em políticas públicas. Então, a minha ideia foi muito de produzir esse conteúdo não só para acadêmicos, não só para estudantes, mas principalmente para gestores públicos que possam se apropriar dessa forma. Então, de uma forma muito humilde, eu gostaria que, pelo menos, eles tivessem acesso e pudessem fazer a leitura. A partir disso, por exemplo, o governo federal, no Ministério de Desenvolvimento Social, teve acesso e tem acesso a essa leitura, né? Em alguns outros espaços, por exemplo, a Universidade de São Paulo, né, a USP, o Largo São Francisco, lá na Faculdade de Direito, eu já fiz o lançamento do livro, já fizemos o lançamento na PUC Campinas, em diversas editoras estão expostas, já fiz o lançamento ali no Maranhão. Então, em vários aspectos, junto com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Então, pensando de uma forma mais coletiva, de modo que várias pessoas possam pensar aí na leitura ou pensar em projetos futuros. Antes da gente continuar esse episódio, eu quero lembrar dos nossos patrocinadores de confiança, que são a Farmácia Entrefarma, a Drogaria Ultra Popular, Fernando Barros Engenharia e Construção e a Rinova Engenharia. Agora, Mayara, perguntando um pouco mais sobre a sua carreira, de que forma a sua atuação como professora de Direito contribuiu para formar uma nova geração de juristas mais atentos às questões de desigualdade social? Muito obrigada. E aí, voltando muito no diálogo da ideia de pé no chão, se hoje eu estou aqui, é muito fruto de outras pessoas que estiveram e passaram antes de mim. Isso não é uma afirmação vazia. Os movimentos negros deste país, várias pessoas, várias instituições
pavimentaram esse caminho para que eu estivesse aqui. Então, não é a pessoa Maiara, enquanto professora, que vai transformar de forma individual. Mas eu sou muito grata às movimentações que tiveram. E aí eu faço como referência a professora Lélia Gonzalez, que na conferência de Durban vai nos trazer, naquele sentido, denunciar o que acontecia aqui com as mulheres negras nesse país. Faço referência, por exemplo, à professora Eunice Prudente, que é a única professora negra do Largo São Francisco, atual secretária de Justiça de São Paulo, que estiveram e que estão nesses espaços. Faço referência aqui tantas outras pessoas, Beatriz Nascimento, várias pessoas que pavimentaram esse caminho e que, por meio de lutas sociais, permitiram que hoje eu pudesse sentar e estar aqui. Mas a minha principal referência é a minha avó, que era lavadeira, e a minha mãe, que hoje é professora, mas que esteve em serviços domésticos e que precisa equilibrar vários pratos para estar nesses espaços. Então, se hoje eu tenho a possibilidade de lecionar numa instituição de ensino, é porque essas pessoas me auxiliaram financeiramente, me incentivaram e colocaram como importante, né, na nossa vida a educação e a educação pública de qualidade. Por que que eu falo isso? Porque eu vim de escola pública e acessei lugares e espaços privados por meio de programas institucionais, ProUni, bolsas de permanência. Nesse sentido, hoje, atualmente, eu sou bolsista CAPES. Então, ter o incentivo e o financiamento da pesquisa é muito importante, né? Sim. E é justamente o que vocês estão fazendo aqui, né? A importância desse projeto de extensão, de pesquisa, de conhecimento, que é o tripé que a gente fala, né? No contexto do ensino. Bom, e na sua opinião, quais são as lacunas mais evidentes na política pública brasileira quando o assunto é o combate ao racismo estrutural? Acho que a primeira lacuna é no sentido de nos assumirmos racistas. Porque as pessoas não... Elas têm o medo, o receio com a criminalização, né? Hoje a gente tem os vídeos, a gente pode produzir muitas provas. As pessoas, elas têm medo de serem chamadas como racistas. Elas não têm medo do racismo em si. Mas ser taxada enquanto racista fica feio, pega mal hoje em dia, não é isso? Sim. Mas é fruto muito de uma política cultural desses movimentos negros que reivindicaram direitos nesses espaços. Então, como que eu posso pensar que a ideia de uma política pública ou essas lacunas, ela perpassa muito na valorização do que é conhecimento, do que é epistemologia, quais são os nossos referenciais teóricos, o que a gente estuda. Perpassa muito nesse sentido. Então, uma valorização no sentido de que, bom, por que um menino negro retinto é muito comum a gente pensar no nosso imaginário enquanto um jogador de futebol? Por que não um doutor em engenharia petroquímica? Qual é o espanto nesse sentido? Então, é uma questão, não é só uma questão cultural, mas é uma questão também da construção do nosso imaginário dessa ocupação desses lugares. Então, a primeira lacuna, eu acho que é assumir a gente enquanto racistas. Todas as pessoas, negras e não negras. Não existe essa pessoa melhor nem pior. Porque se a gente é ensinado a ser racistas, a gente precisa desaprender. E é o que é o mais difícil. A ser racista, misógino, xenofóbicos, homofóbicos, né? Em diversos aspectos nesse sentido. Primeira questão. A segunda lacuna é que, por exemplo, se a gente analisa a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a ADPF 186, que constou, né, a constitucionalidade das
da reserva da legislação de cotas de vagas para acesso ao ensino superior de pessoas negras, falou que é constitucional, o que a gente vê naquela leitura? A gente tem uma facilidade de entender que a nossa desigualdade ela é social. Então, eu vejo muito nos votos dos ministros ali do STF, no sentido de que, bom, nosso país é desigualmente, no sentido de que produz essa desigualdade no aspecto econômico. Mas a gente tem dificuldade de entender que essa desigualdade também passa pela racialidade. Isso porque a gente estava numa DPF que estaria reservando vagas para pessoas negras. Este foi o tipo de argumento que a gente encontra. Isso está no livro explicado, analisado. Então já vem essa dificuldade de entender que não é só o critério social. São vários outros marcadores sociais, como eu disse. Então é uma segunda lacuna. A terceira lacuna que eu vejo é um conhecimento, um ensino eminentemente comprometido com o antirracismo. E aqui eu vou precisar explicar. O antirracismo, qual é a terminologia que eu uso? O antirracismo na ideia de que uma posição política, jurídica, social, comprometida com o combate ao racismo. Isso é o antirracismo entendido nesses termos. E aí, não adianta nada eu só falar assim, a gente tem uma lei 10.639 de 2003, que é a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio, se eu não consigo entender, por exemplo, que os afrodescendentes ou as pessoas escravizadas no contexto brasileiro, particularmente no contexto mineiro, são grandes engenheiros, matemáticos e arquitetos. Vide, por exemplo, a gente pode pensar em Ouro Preto. Então, recontar uma história a contrapelo é essencial. Não uma história só no campo de vítima, mas uma história no campo enquanto pessoas negras protagonistas, inteligentes, produtoras de conhecimentos, de ensino, referenciais teóricos nesse sentido. Eu preciso que vocês, não só eu preciso, mas a sociedade precisa que vocês entendam, por exemplo, quem foi Milton Santos dentro da geografia social e espacial, no ensino técnico de edificações. Eu preciso que vocês compreendam as pessoas escravizadas enquanto pessoas que produziram conhecimento de matemática, de arquitetura, de construção civil, de espaço geográfico. É uma história não contada. Então, eu acho que a geração, especialmente a geração de vocês, para além de ser uma geração extremamente questionadora, tem buscado mais no sentido de questionar, de colocar por que é desse jeito e dessa forma, por que está sendo ensinado desse jeito ou dessa forma. Porque de nada adianta ter uma legislação como a 10.639 de 2003 se a gente não faz essa revisitação dessa história, né? Que a ideia da história a contrapelo, como o Walter Benjamin vai nos dizer nesse sentido. Sim. E agora, Maiara, falando mais assim sobre conselhos e inspirações que você pode dar para nós que estamos na reta final do ensino médio e temos dúvidas assim sobre que carreira seguir, que conselho você daria para jovens que desejam ingressar na carreira jurídica e que também querem trabalhar com equidade racial e justiça social? Olha, eu queria dar um conselho que eu sempre falo pro meu irmão. Primeira coisa, a gente precisa sonhar e colocar o pé no chão. Então, se a gente quer estruturar, a gente tem que ter planejamento e organização, né? No sentido de que pensar quais são as escolhas que eu quero fazer e o que eu estou
disposto ou disposta a renunciar. Tem que estudar. Tem que estudar. Sim. Tem que sentar e estudar. Quantas horas, né, que a gente está ali disposta a ter? É uma fase extremamente difícil, que não precisa ser tão dolorosa, porque a gente tem uma pressão familiar muito grande. E a gente no sentido, na idade de escolha ali, 17, 18 anos, a grande maioria, né, vai estar escolhendo. É uma fase muito complicada, porque a gente tem muita incerteza, a gente tem muita desconfiança da nossa capacidade. Os nossos familiares estão ali pressionando, parece que é a nossa única oportunidade. E não é. E não é. Então, a primeira coisa é, o que eu quero, de fato, pensar, o que eu estou disposto ou disposta a renunciar. E saber que não tem atalho. Tem que parar um tempo para poder estudar. E aí, pensando, sendo justas com vocês, qual é o tempo disponível que eu tenho para me dedicar? Bom, se a minha realidade é, eu passo o dia inteiro no Instituto Federal e depois eu tenho que voltar para casa, eu demoro 40 minutos para poder chegar em casa, diferente de uma pessoa que mora aqui ao lado, são realidades totalmente diferentes. Então, eu acho que tem que pensar nesses contextos, nesse sentido de o que eu tenho disponível. Pensar também em descanso. Não é só o estudo, mas também o descanso faz parte dessas escolhas. Fazer prova é ter a ideia de se estudar de forma estratégica. Nem sempre a gente vai conseguir lembrar de tudo, mas dentro daquelas escolhas, daquelas opções, o que está muito estranho, o que não adequa? Leitura é fundamental. Na ideia do descanso, eu sempre falo assim, penso no sentido, para além de fazer atividade física, essas coisas, pegar um livro para poder ler porque quer, por gosto, nesse sentido. Porque a redação é fundamental. Então, para poder escrever bem, a gente tem que ler muito. E ler bem, né? E escrita, leitura é fundamental para qualquer área. Na área jurídica, particularmente na ideia do questionamento, é importantíssimo. Não porque a gente vai precisar decorar todos os códigos, mas a gente precisa argumentar. E eu só tenho argumento quando eu tenho conhecimento e faço leitura. Leitura de mundo, participar de exposições, feiras, museus, assistir a filmes, é muito importante. E aí, por fim, o que eu queria dizer para vocês é no sentido de ser menos rigorosos com vocês. De ter gentileza. Né? Ao mesmo tempo que eu falo assim, tem que estudar, mas a gente precisa ter uma certa gentileza com a gente. O mundo não vai acabar se a gente não passar no primeiro vestibular que a gente prestar. É só uma questão da ideia de persistência pensando nas condições reais. Eu não estou romantizando aqui pobreza, não é isso. Eu só estou pensando no sentido de organização e planejamento. Algumas pessoas vão passar em um determinado tempo, outras pessoas em outro determinado tempo. Isso não quer dizer que é melhor nem pior. E quem quiser seguir carreira acadêmica, vai saber ali que tem a graduação, no caso do direito, 5 anos, o mestrado, 2 anos, em termos regulamentares, né? E o doutorado em 4 anos. Aí depois a gente vem o pós-doc, que não é um título específico, mas é em torno de 1 ano e meio, 2 anos. É isso. Bom, a gente queria saber também umas indicações de livros, autores ou cursos que você recomendaria para quem quer aprofundar seus conhecimentos sobre o racismo estrutural e os desafios enfrentados pelas populações afro-latino-americanas. Bom, interessante, importante. Nesse livro aqui, no livrinho que eu trouxe, que eu fiz, eu dou algumas indicações. No contexto um pouco mais, como eu posso dizer, na ideia de desigualdades, né? Nesse contexto, eu acho que é importante a gente pensar, por exemplo, não só em livros, mas pesquisas produzidas nesse sentido. Então, quem quer saber sobre dados, como que tem sido produzido, o IPEA é uma excelente fonte.
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada no nosso país. O IBGE, as produções, é importante. Quem tem interesse na ideia no âmbito criminalista, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública vai nos dizer muito como essa ideia, quais são as pessoas que estão em situação prisional. O que essas pessoas nos dizem, né? O perfil da pessoa criminosa, o que nos diz? E dialoga muito com a ideia de racismo. A gente pode ler também, por exemplo, aqui citando alguns relatórios da ONU. Aí os relatórios da ONU ou tá em inglês ou espanhol, mas nada que a gente não utilize uma ferramenta como auxílio, né? Para quem precisa nesse sentido. E aí, como referencial mesmo de pesquisa, primeiro eu vou indicar ali a professora Lélia Gonzalez, Lugares Sociais, Mulheres Negras na Sociedade Brasileira. Tem um artigo de 15 páginas, 20 páginas, que é excelente e que a professora Lélia vai dizer para a gente nesse sentido. O que significa esse racismo? Gostaria também de indicar aqui para vocês, que eu acho importante, para quem quiser, Nilma Lino Gomes, que é o Movimento Negro Educador, referencial da Universidade Federal de Minas Gerais. Posso indicar aqui para vocês também a ideia que o professor Carlos Rosenbaum vai nos dizer que é dos lugares também da desigualdade e discriminação racial no nosso país. Queria também, posso indicar aqui para vocês, por exemplo, a Grada Quilombo, Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Muito bom esse livro nesse sentido. Deixa eu ver. A Márcia Lima, na ideia de desigualdades raciais no contexto do orçamento da administração pública. Pensando aqui em outros contextos, para além, né, não só de questões acadêmicas, mas que são romances assim, que dialogam com a ideia da desigualdade racial, Torto Arado é um grande referencial nesse sentido. A gente pode pensar na Chimamanda, que também é interessante a gente ver. Algumas exposições, por exemplo, as exposições que estão agora no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que tem dialogado muito com a ideia de Afro-Brasil, Afro-cidadania, Abdias do Nascimento, Milton Santos. Os livros aqui da editora Mostarda, para quem quiser presentear crianças, tem irmãos menores em casa, contos, reimaginar outros espaços, um espaço de fato de cidadania nesse contexto brasileiro. A gente pode pensar em várias formas, não só na literatura, não só livros, mas exposições. Por exemplo, se a gente for ao Iotim, estive lá recentemente, a gente tem uma exposição da Grada Quilombo, pensando nessa ideia desses espaços de produções onde essas pessoas escravizadas foram expropriadas e estiveram aqui no nosso país. Então, ela recria um espaço de navio negreiro, não só na ideia de vitimização desse descalabro que foi a escravização, mas também nesses pequenas fissuras que tem no barco, né, numa embarcação, para a gente pensar no nosso outro imaginário. Né? O que é possível a gente ser, enquanto país, enquanto sociedade, de fato inclusiva? Acho que é isso. Sim. E agora, só para finalizar o episódio, Mayara, uma mensagem que você gostaria de deixar para quem está te assistindo. E se você quiser falar também onde as pessoas podem encontrar seu livro para poder fazer a leitura dele. Então, bom, eu não sou muito coach, tá? Eu sou muito pé no chão. Mas o que eu acho que é importante é
que a gente possa fazer um pouco mais o teste do pescoço, nesse sentido de olhar nesses espaços, de aprofundar no ensino, de se tornar uma pessoa um pouco mais crítica, né? E o meu livro, eu vou disponibilizar um exemplar para a biblioteca do Instituto Federal. Tenho feito isso nos espaços que eu tenho dialogado. E para quem tiver interesse, tem na Amazon, tem no site da própria editora, que é a editora Dialética, tem na Apple Play, tem vários sites, plataformas nesse sentido, Mercado Livre, tudo isso. E tem comigo também, né? Pode pegar e aí a gente escreve alguma mensagem, aí é um pouco mais próximo nesse sentido. Muito obrigada. A gente que agradece por você ter aceitado o convite. Foi um prazer conversar com você, entender tanta coisa sobre esse meio que você trabalha e por você passar tanto conhecimento para a gente. Muito obrigada. Sim, muito obrigada. Esperamos que você tenha também gostado dessa experiência. Foi gratificante. Estou aberta ao próximo convite. Agradeço demais a vocês. Parabéns pelo projeto. Vida longa. Muito obrigada. Esse foi o episódio. Obrigado por todos que assistiram e até o próximo.